Uma vez a mulher mais bela da Europa, a Condessa de Castiglione viveu uma vida de paixão e intriga, nobreza desafiada, amantes enredados e segredos trocados. Conforme sua beleza se desvanecia, seu contato com a realidade também se perdia. A loucura se infiltrou e ela se tornou uma reclusa, assombrada pelas sombras de sua antiga glória. Descubra comigo o que houve com ela. Virginia Odoline Raffalini nasceu no 23º de março de 1837 na cidade de Florença, a capital naquela época do Grão-Ducado da Toscana. A Itália estava dividida em dezenas de pequenos estados desde a Alta Idade Média, dos quais o Grão-Ducado da Toscana tinha sido um dos maiores desde o século XVI. Os pais de Virgínia faziam parte da pequena nobreza aqui. Seu pai, Filippo Oldovini Raffalini, era um marquês toscano e sua mãe era Isabella Lamporecchi, que vinha de uma família da pequena nobreza genovesa. O pai de Virgínia era um diplomata ambicioso que viajava muito e negligenciava sua família. Portanto, Virgínia foi criada principalmente na casa de seu avô materno, Ranieri, um jurista distinto conhecido em sua época. Carinhosamente chamada de Nikia por sua família, ela cresceu com os privilégios de sua classe social. Sua educação incluiu o domínio do inglês e do francês, aprender a dançar com graça e desenvolver habilidades musicais que refletiam o mundo refinado em que nasceu. Desde jovem era óbvio para todos que conheciam Virgínia. Ela estava destinada a ser uma beleza deslumbrante. Sua aparência cativante lhe rendeu outro apelido, a Pérola da Itália, e durante sua adolescência ela se tornou objeto de desejo para inúmeros homens. Chocantemente, seus pais não apenas fecharam os olhos, mas às vezes incentivaram isso, esperando que a atenção levasse a um marido rico. Eventualmente isso aconteceu. Em 1854, alguns meses antes de completar 17 anos, ela se casou com Francesco Veraces, o conde de Castiglione. Ele era um aristocrata da região da Lombardia que tinha 12 anos a mais que ela. Eles se casaram na espetacular Catedral de Florença e ela permaneceria conhecida para sempre como a Condessa de Castiglione. Um ano após o casamento, a condessa deu à luz a um filho, Giorgio, mas o casamento estava longe de ser um conto de fadas. A condessa não sentia amor pelo marido e mesmo antes de caminhar pelo corredor, sussurros de escândalo a cercavam. Bem, havia rumores de que ela teve um breve, mas apaixonado caso com um galante oficial da marinha. Virgínia só concordou com a união por dever à sua família, que estava entusiasmada com a perspectiva de ligar seu nome a uma prestigiosa casa nobre. O casamento, porém, trouxe benefícios para ela. Ela obteve um título nobre, uma vasta fortuna e a liberdade para se imergir na alta sociedade. Após seu casamento, a condessa passava cada vez mais tempo no principal tribunal do norte da Itália. Isso era na capital do reino da Sardenha, na cidade de Turim. Este reino governava o noroeste da Itália, juntamente com a ilha de Além disso, era cada vez mais visto como um poder que poderia unir a Itália sob seu domínio, especialmente a partir de 1848, quando uma série de revoluções varreu a Europa, criando uma nova onda de nacionalismo italiano naquela época. Os laços da condessa com a corte em Turim não vinham apenas através de seu casamento, eles também vinham de suas poderosas conexões familiares. Seu primo, Camilo Benso, conde de Cavour, serviu como primeiro-ministro para Vítor Emanuel II, rei da Sardenha. Em 1855, quando seu filho nasceu, Virgínia estava firmemente enraizada na vida glamourosa da corte piemontesa. Mas sua história não terminaria ali. A França o chamava, e um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar. Foi através de seu primo, o conde de Cavour, que a condessa se associou tanto ao imperador Napoleão III quanto à deslumbrante cidade de Paris. Napoleão III era sobrinho do lendário Napoleão Bonaparte, o homem que havia conquistado a maior parte da Europa no início do século XIX.
Napoleão III emergiu como líder da Segunda República Francesa após a Revolução de 1840 na França e posteriormente se declarou governante de um novo Segundo Império Francês em 1852, com o nome de Reinado Napoleão III. Na década de 1850, a Itália estava em uma encruzilhada. Os estados italianos planejavam uma guerra contra o Império Austríaco, que dominava Milão, Veneza e boa parte do norte da Itália. O objetivo? Expulsar o domínio estrangeiro e criar uma Itália unificada. Napoleão III e os franceses surgiram como um potencial aliado-chave nesta luta. No final de 1855, Camilo Cavour elaborou um plano audacioso. Ele queria enviar sua prima Virgínia, de 18 anos, para a corte francesa com uma missão secreta, encantar o imperador Napoleão III por quaisquer meios necessários, e eu quero dizer quaisquer meios necessários para garantir seu apoio à causa da Itália. A condessa aceitou essa missão e agora sua beleza e charme estavam prestes a se tornar armas na batalha pelo futuro da Itália. Assim, no início de 1856, acompanhada por seu marido e filho, a condessa partiu para Paris e não demorou muito para ela causar uma grande impressão. Após ser apresentada à corte real, ela logo chamou a atenção do 47 anos. Embora casado desde 1853 com a devota e reservada Imperatriz Eugênia de Montijo, Napoleão era infame por seus modos mulherengos e a condessa logo se tornou sua amante. Ela era uma distração bem-vinda, especialmente porque sua esposa havia parado de compartilhar sua cama, achando isso repugnante e difícil de suportar. Mas o tempo de Virgínia em Paris não era apenas sobre romance. Da capital francesa, ela secretamente enviava relatórios de volta para Turim, mantendo seu primo e o governo piemontês informados sobre os desenvolvimentos cruciais aqui. Durante esse tempo, a condessa conquistou o mundo da realeza europeia. Ela se misturou com figuras como Augusta de Saxe-Weimar, Otto von Bismarck, Adolf Thiers e muitos outros. Sua beleza e talento dramático eram lendários, muitas vezes chamando a atenção no Tribunal Imperial com seus trajes elaborados, incluindo sua icônica roupa de rainha de copas. Com longos cabelos loiros ondulados, uma pele clara e olhos hipnotizantes que variavam entre verde e azul-violeta, ela cativava a todos, pelo menos inicialmente. No entanto, seu charme vinha com um defeito fatal, sua vaidade. Embora ela pudesse encantar à primeira vista, sua autoabsorção frequentemente entediava seus admiradores, com um contemporâneo comentando, depois de alguns momentos, ela começava a te irritar. Esse narcisismo é demonstrado em seus últimos anos, quando ela escreveu sobre si mesma. O Pai Eterno não percebeu o que havia criado no dia em que a trouxe ao mundo. Ele formou sua alma de maneira magnífica, que quando terminou, perdeu a cabeça na contemplação de sua obra maravilhosa. Em 1857, após um ano na corte francesa, sua vida pessoal se desfez. Seu marido Francesco a deixou depois que ela exibiu abertamente seu caso com Napoleão III e esgotou suas finanças com seu estilo de vida extravagante. Ele eventualmente retornou à Itália furioso, declarando a separação como irrevogável. Pouco tempo depois, o reinado brilhante da condessa em Paris chegou a um fim abrupto. Em abril daquele ano, Napoleão III sobreviveu por pouco a uma tentativa de assassinato enquanto a visitava uma noite. Rumores circulavam de que a própria imperatriz havia orquestrado isso para provocar a queda da condessa. Verdadeiro ou não, o dano estava feito. Um escândalo logo irrompeu e ela foi forçada a deixar a cidade. Por outro lado, seu trabalho foi bem executado. Quando uma nova guerra eclodiu em abril de 1859 entre Áustria e Sardenha-Piemonte, os franceses se aliaram aos piemonteses e os ajudaram a tomar o controle de Milão e grande parte do resto do norte da Itália dos austríacos em um conflito muito breve. 2 anos depois, o Reino da Itália foi formado sob a liderança piemontesa.
Durante a guerra no norte da Itália, Virgínia fugiu temporariamente para Londres. No final das contas, ela acabou retornando para Paris. Até então, seu relacionamento com Napoleão III havia azedado e ela havia caído completamente em desgraça na corte. Apesar disso, ela ainda era muito admirada por sua beleza e muitos homens influentes pagavam para estar com ela. Um observador, Gaston Jolivet, escreveu que nunca houve outra mulher, pelo menos não em minha vida, na qual a Vênus imortal, como deificada pelos pincéis e cinzéis dos grandes mestres, estava mais perfeitamente encarnada. Outra contemporânea, Pauline de Metternich, ecoou esses sentimentos, embora a contragosto, pois ela desprezava a condessa italiana. Durante essa volta a Paris nos anos 1860, Virgínia se tornou uma modelo pela primeira vez. As primeiras câmeras daguerreótipo comerciais só se tornaram disponíveis na década de 1840 e a fotografia amadureceu, junto com a condessa na década de 1850. Em Paris, no início da década de 1860, ela iniciou uma colaboração com um dos pioneiros fotógrafos de retratos da França, Pierre-Louis Piasson. Piasson fotografou muitos governantes e aristocratas importantes da Europa durante sua extensa carreira. Em Paris, no início da década de 1860, ele produziu dezenas de retratos da condessa, alguns com ela posando com máscaras e em trajes elaborados, outros em cenários quase surreais. Essas não eram meras fotografias, eram experimentos artísticos. Além disso, a condessa não era uma modelo passiva. Ela idealizou diversas configurações e colaborou com Pearson durante todo o período. A lente de Pearson não apenas a capturou, ele imortalizou seu filho Giorgio, seus amados cães e, mais importante, sua visão. Em uma ocasião, Virgínia fez uso de seus talentos enviando uma de suas fotografias para o ex-marido. Isso foi em resposta a uma tentativa de reivindicação de custódia de seu filho, acusando-a de ser inapta para ser mãe. Na fotografia, a condessa estava elegantemente vestida com um vestido luxuoso e à primeira vista parecia inofensiva, mas havia um detalhe escondido. Nas dobras de seu vestido, Virgínia estava segurando uma faca. Para enfatizar seu ponto de vista, ela intitulou a imagem A Vingança. A mensagem estava cristalina e funcionou. Virgínia manteve a custódia de Giorgio pelo resto de sua vida. Até o final dos anos de 1860, centenas de retratos da condessa foram produzidos, cada um mais impressionante que o último. A condessa teve uma boa vida e provavelmente foi a primeira supermodelo do mundo. Mas logo tomaria um rumo trágico. Virgínia ainda morava em Paris quando a Guerra Franco-Prussiana eclodiu em 1870. A guerra havia sido orquestrada pela Prússia, o maior dos estados alemães do norte, como parte dos planos do chanceler prussiano Otto von Bismarck para unificar a Alemanha sob a liderança prussiana através de uma série de guerras. Ele habilmente explorou uma crise diplomática sobre a sucessão ao trono espanhol em 1870 para encorajar os franceses a declararem guerra à Prússia. Quando eles fizeram isso, a condessa se encontrou em uma posição incomum. Ela havia conhecido Bismarck muitos anos antes e o conhecia bem o suficiente para que fosse solicitada a atuar como emissária do governo francês para os estadistas prussianos. Virgínia concordou em fazer isso, embora sua intervenção tenha se mostrado inútil, e no final, os franceses perderam a guerra e o Segundo Império Francês de Napoleão III desmoronou. Ele abdicou e foi para o exílio, e o Império Alemão foi formado em 1871 sob a dominação prussiana. Sob a Terceira República Francesa, a outrora glamurosa Condessa de Castiglione se viu vivendo uma existência muito mais austera. Os milhões de francos que ela havia acumulado de seu falecido ex-marido e inúmeros admiradores se foram, deixando-a para se virar em um modesto apartamento no coração de Paris. No início dos anos de 1870, ela ainda podia ser vista pela cidade, uma
sombra de seu antigo eu, mas ainda reconhecível para aqueles que se lembravam de seu deslumbrante auge. Com o passar dos anos, sua fama também se foi. Em 1872, sua mãe morreu, e isso marcou o início do declínio gradual de Virgínia. A tragédia ocorreu em 1879, quando seu único filho, George, morreu com apenas 24 anos de idade. Essa perda devastadora despedaçou a condessa, exacerbando sua já instável saúde mental e tendências reclusas. Pelos anos de 1880, a mulher que uma vez cativou imperadores e comandou a atenção da elite europeia foi praticamente esquecida pela sociedade. A condessa viveu em Paris nos seus últimos anos. Este foi um período vibrante da cultura francesa, La Belle Époque, uma época em que a capital francesa era a cidade mais culta do mundo e artistas, libertinos e boêmios acorriam para cá. Não é surpresa que as gerações mais jovens tenham se tornado curiosas sobre a condessa, ansiosas para ouvir a história de uma mulher que uma vez cativou a sociedade parisiense décadas antes. Um homem em particular que se interessou por ela foi Robert de Montesquieu, ele mesmo um poeta simbolista, diletante e possível inspiração para o personagem titular de Oscar Wilde na imagem de Dorian Gray. Ele nunca conseguiu encontrá-la durante sua vida, mas começou a colecionar centenas de suas fotografias e outros itens associados à condessa durante sua vida. Infelizmente, enquanto Montesquieu pode ter idolatrado ela, os últimos anos da condessa foram bastante trágicos. Conforme sua beleza se esvaiu, sua mente também se perdeu. Incapaz de enfrentar os estragos da idade, ela transformou seu apartamento na Place Vendôme, destruindo todos os espelhos e decorando tudo de preto, com todas as cortinas fechadas. Nas últimas 2 décadas de sua vida, ela viveu como uma reclusa. Seu comportamento se tornou mais errático, um claro sinal de sua instabilidade mental, e ela só saía à noite, velada e envolta em segredo. Apesar do isolamento, no final dos anos 1890, ela retomou contato com Piasson e posou para novas fotos. Ela tentou as poses sedutoras que uma vez cativaram o público, mas os resultados foram perturbadores, até mesmo assustadores. As fotos revelaram uma figura quebrada, uma solitária, desdentada, provavelmente louca alcoólatra, envolta em vestidos esfarrapados de uma era passada. Seu senso de ironia, no entanto, não a havia abandonado. Durante este período, ela desenvolveu a ideia de realizar um show na Feira Mundial, programada para ser realizada em Paris, de abril a novembro de 1901, que a condessa pretendia intitular como a mulher mais bonita do mundo. Sua ambição nunca se realizou. Ela morreu em casa em Paris no dia 28 de novembro de 1899. Ela tinha 62 anos na época e foi sepultada no famoso cemitério Père Lachaise, na capital francesa. Montesquieu continuou interessado na vida e obra da condessa após sua morte. Ele passou 13 anos trabalhando em um livro que era baseado nela, e finalmente foi publicado em 1913 com o título A Condessa Divina. 3 décadas depois, um filme sobre sua história chamado A Condessa de Castiglione foi dirigido por Flávio Calzavara. Lançado em 1942, estrelado por Doris, durante como a Condessa. Um segundo tratamento de tela, O Segredo da Condessa, foi lançado em 1954 e estrelado por Ivone de Carlo como a Condessa. Sua vida também inspirou inúmeros outros livros e peças. O Museu Metropolitano de Arte Moderna em Nova York adquiriu 275 de suas fotografias que Montesquieu havia coletado quase um século antes, e hoje seu legado permanece bastante forte. Agradeço a todos por assistirem a este vídeo sobre a Condessa de Castiglione. Espero que tenha sido interessante. Compartilhe sua opinião sobre a vida dela nos comentários. E se você tem mais vídeos sobre nobres escandalosos, cortesãs, comentem abaixo. Espero que estejam inscritos com as notificações ativadas, para receber meus vídeos assim que eu publicar. É tudo de mim. Verei vocês na próxima Vida Esquecida.
Obrigado.